Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. E passamos de imediato ao espaço destinado ao grande expediente. E convido o Partido Progressista PP para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna, vereadora Clarice Baú. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos que estão aqui hoje nos prestigiando, aqueles que nos acompanham de seus lares de forma remota. Hoje quero trazer algumas citações, algumas matérias da imprensa sobre a questão do Enem frente ao agronegócio. Para fins de uma reflexão, que cada um faça a sua crítica, positiva ou negativa, mas, sem dúvida, são fatos importantes para refletirmos. As notícias após a primeira prova do Enem deste ano apontam que as questões 89, 70 e 71, que tratavam sobre o agronegócio e desmatamento, têm um cunho ideológico e sem critério científico ou acadêmico. Termos muito criticados apareciam nas questões fatores negativos ao agronegócio, como a mecanização pesada, a pragatização dos seres humanos e não humanos, a violência simbólica, superexploração, chuvas de veneno e a violência contra a pessoa. No site da Veja, a matéria aparece com o título Questão demoniza o agronegócio no primeiro Enem do novo governo Lula. Já o INEP, responsável pelo exame do Enem, nega que questões demonizam o agronegócio e que não há necessidade de anulação dessas três questões. Palácios, que é o presidente do INEP, afirma que as questões do Enem foram elaboradas por professores universitários, selecionados por critérios públicos e que se basearam em textos de circulação ampla da sociedade. Ainda, Palácios complementa que 86% das questões foram elaboradas ainda no governo anterior. Mas, nas redes sociais, há muita gente criticando, porque esse governo poderia e tem a prerrogativa de alterações das questões, se assim entendesse necessário, o que não o fez. O posicionamento ruralista, apresentado na matéria pela Rede Brasil, atua no sentido de que a Frente Parlamentar Agropecuária, que representa os ruralistas no parlamento, chegou a divulgar uma nota de repúdio. Afirmam de que as questões são mal formuladas, de comprovação unicamente ideológica e permitem que o aluno marque qualquer resposta, dependendo do seu ponto de vista. Contudo, a nota dos ruralistas continuam dizendo: o setor agropecuária representa toda a diversidade da agricultura, pequenos, médios e grandes. Somos um só e não aceitaremos a divisão para estimular conflitos agrários. Então, completa ao dizer que a anulação das questões é indiscutível, de acordo com literaturas científicas sobre a atividade agropecuária do Brasil e no mundo, em respeito à Academia Científica Brasileira. No site comprerural.com, traz a matéria com uma abordagem no sentido de que não há muita surpresa, tendo em vista que o documento de referência para a Conferência Nacional de Educação de 2024, o CONAE, publicado pela Presidência da República e pelo Ministério de Educação, o MEC, que tem como objetivo abordar várias questões educacionais, trouxe itens que se destaca a intenção de reduzir
a influência do agronegócio nas salas de aula. Além disso, propõe o fim das escolas cívico-militares no país. Conclui que a inclusão deste conteúdo no exame do Enem de 2023 gerou controvérsias, especialmente pelo agronegócio, ser um pilar do crescimento econômico brasileiro e um setor vital para o PIB do nosso país, respondendo por cerca de 25%. Críticos questionam a adequação de utilizar o Enem, uma ferramenta educacional com o propósito de avaliar e preparar estudantes para o ensino superior, como meio para destruir e criminalizar o setor vital para a segurança alimentar mundial. No mesmo site, comprerural.com, diz: controvérsias do governo Lula no Enem. A controvérsia é agravada pelo contexto de recentes invasões de terras atribuídas ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, tanto em Santa Catarina quanto em outras regiões do Brasil. Defensores do agronegócio apontam essas ações como disruptivas e prejudiciais à ordem social e à economia, enquanto os apoiadores do MST as veem como uma forma de resistência dos camponeses frente à expansão do agronegócio e à luta por reforma agrária. A escolha do material para o Enem, portanto, é vista por alguns como partidária e tendenciosa, refletindo as tensões sociais e econômicas atuais e reforçando o debate sobre o papel da educação e dos exames nacional na representação dos diversos setores da sociedade brasileira. Estranhamente, que aqueles que são defensores da educação e dos agricultores se silenciam neste momento. Ao mesmo tempo, pelo menos poderiam debater, se não concordam. Seria um exercício de cidadania, de democracia, que são a construção pela educação e alimentados pela agricultura, o agronegócio, literalmente. Independente do governo que elaborou as questões, o agronegócio e a educação são muito maiores que tudo isso. Fica aí algumas citações que realmente, para refletirmos o verdadeiro papel da educação e dos exames nacionais nos tempos atuais e político, é claro. Obrigado, presidente. Sim, eu dou uma parte para o professor Kiko. Uma parte ao vereador Kiko. Obrigada, vereadora doutora Clarice. A questão é que o enunciado ele foi, sim, mal elaborado e tendencioso, porque colocou no mesmo saco todos os setores da produção agrícola, e subentende-se, inclusive, a agricultura familiar, do qual eu sou entusiasta. Mas esqueceram de falar, no enunciado ou no texto, que o agronegócio brasileiro alimenta grande parte do mundo. E que, nos primeiros meses deste ano, graças ao agronegócio, a balança econômica brasileira teve superávit, inclusive dito pelo próprio ministro da Agricultura na Voz do Brasil. Então, sim, ela foi formulada de forma muito infeliz. Ela deveria ser revista ou até mesmo anulada. E como que poderíamos alimentar a nação toda e exportar sem o agronegócio? Obrigado. Eu que agradeço, professor. Obrigado, vereadora Clarice. E convido o Partido Socialista Brasileiro, PSB, para que faça uso da tribuna. Fará uso da tribuna o vereador Roque Cervenini. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoas aqui presentes, a imprensa e as pessoas que nos assistem, nos acompanham das plataformas digitais. Cumprimentar aqui também o pessoal das cooperativas, pessoal que está aguardando aqui o plano diretor, né, as discussões do plano diretor, que entrou na casa na sexta-feira, se não me falha a memória aqui.
um plano que certamente vai ter muito debate. O plano diretor é importante para a cidade, não só para a cidade, como também para o interior. Há pontos que precisam ser esclarecidos sobre o plano diretor. Digo aqui de antemão que a questão de transformar áreas do interior em bairros é uma teimosia. Colocar que determinadas localidades do interior passarão a ser bairros não tem sentido. Ah, mas é só nomenclatura. Mesmo assim, interior é interior, são comunidades, né, não tem nada a ver com bairros. Então eu não entendo por que transformar partes do interior em bairros. Também nós temos questões de construções que nós precisamos discutir, construções nas áreas urbanas, construções nas áreas rurais. Precisamos debater muito esse tema. E é o momento agora, né? O plano diretor entrou na casa, eu sei que a comissão que trata disso está já com um cronograma de audiências e é importante a população participar. Eu quero trazer para esse debate aqui uma questão envolvendo os agricultores. Nós temos um problema sério com a nossa agricultura, que envolve assuntos que não são de solução municipal e nem estadual, é de solução nacional, que envolve o Congresso Nacional, envolve deputados federais e senadores. Nós tivemos uma reforma trabalhista em 2017 e uma reforma previdenciária em 2019. Ambas poderiam ter resolvido alguns assuntos relacionados aos agricultores e não se resolveu. A de 2019 preservou o agricultor como segurado especial, que é o agricultor não se aposenta pelo tempo de contribuição, se aposenta pela idade. Mulheres 55 e homens 60, certo? Então eles têm uma condição de segurado especial, regulamentado pelo INSS, pela Previdência Social. Ocorre que em 2017 houve a reforma trabalhista. E essa reforma trabalhista também não tratou do tema. E qual é o tema? O tema da contratação da mão de obra. É um problema seríssimo que os agricultores vêm enfrentando. Por quê? Eles não conseguem contratar mão de obra como empregadores, não conseguem contratar os funcionários com carteira assinada, exceto por pequeno período, que seriam 120 dias por ano. Mas esses 120 dias, eles não podem ser para uma contratação. Senão você poderia contratar 10, 15, 20 funcionários e você teria lá 4 meses por funcionários. Não, é 4 meses ao total. Então, se você contratar 2 funcionários, só pode de 2 períodos de 60 dias. Então, o agricultor praticamente inviabiliza a contratação de funcionários. Porque ele não tem como contratar outro funcionário a não ser pela carteira assinada. E pela carteira assinada, se ele contratar mais de 120 dias por ano, ele perde a condição de segurado especial. Ele não pode mais se aposentar por idade e passa a ter que se aposentar por tempo de contribuição. Aí o agricultor, o homem que está lá com 50 anos, vai contratar alguém, vai perder a condição de segurado especial e vai ter que completar lá pelo menos 15 anos de contribuição e depois juntar o período rural, senão não se aposenta. E a gente tem notado diversas manifestações de deputados fanfarrões até, que vêm para as rádios fazer discursos, mas na prática não sabem o que significa agricultura. Não conhecem a agricultura e não sabem o dia a dia dos agricultores. Um agricultor que tem uma parreira, que tem um pomar de caqui, de pêssego, que planta tomate, que planta alface, que planta verduras, hortaliças, moranguinhos, ele tem necessidade de mão de obra. E como ele vai fazer para contratar mão de obra? Então nós viemos de um tempo em que as coisas começam a ficar cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Surgiu especialista de tudo que é área. Se der like na internet, se der curtida, se der evolução no seu Instagram, estou entendendo o assunto, vamos trabalhar com isso, que isso aqui dá Ibope. Não há mais uma dedicação de estudo, de paciência, de ouvir, de entender, de visitar, de conhecer as coisas. Se simplificou, basta conseguir escrever meia dúzia de caracteres, já é um entendedor. Então nós precisamos debater esse tema. Eu estive hoje
com o gerente regional do Ministério do Trabalho em Caxias do Sul, onde que abordamos esse tema, da necessidade de ter legislação diferenciada para os agricultores. A nossa produção rural poderia ser muito maior e melhor se nós tivéssemos uma legislação diferenciada para a contratação de mão de obra. Há um grande grupo de trabalhadores e pessoas precisando de trabalho. E há uma enorme quantidade de produtores que precisam contratar mão de obra e não conseguimos achar uma forma que possa dar uma equalizada, necessidade de contratação versus necessidade de trabalho. O interior, a colônia paga bem. As pessoas trabalham bastante, é verdade, mas paga bem, boa alimentação, tem moradia, mas precisa ter uma legislação, porque ficou entre a cruz e a espada. Se eu contrato e não assino a carteira, eu vou ser penalizado. Se eu contrato e assino a carteira por mais de 120 dias no período anual, eu perco a condição de segurado especial. Mas vocês não acham que vai ser um agricultor que vai resolver o problema da legislação? Será que vai ser uma agricultora que vai resolver o problema da legislação? Então cabe aos políticos, não é nem ao judiciário. Não existe lei nesse país, que não passou ou pelas câmaras de vereadores, pelas assembleias legislativas, pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado. Não é o ministro que faz leis, não é o juiz que faz leis, não é os ministérios públicos que fazem leis. Quem faz leis são os políticos que são eleitos para representar a população. O problema, às vezes, é que a gente elege os carinha da internet, nada contra, né? Mas que acham porque deram uma evoluída numa postagem, recebem uns votos a mais, depois não sabem o que vão fazer lá. Então, eu até conversei com o presidente Maurício, conversei com o vereador Amarante, com o vereador Juliano, pretendo conversar com outros vereadores da Frente Parlamentar em Defesa da Agricultura, para nós fazermos um debate sobre esse tema. Me parece, por questão de legislação, que a Câmara de Vereadores estaria impossibilitada de ceder o espaço mês de novembro, dezembro e janeiro para as frentes parlamentares. Eu achei meio estranho. Mas eu pediria que daqui a pouco, presidente, por ser um tema importante, a gente pudesse rever alguma situação para nós fazer um debate aqui nessa casa. E eu articulei, por iniciativa própria, mas posso depois conversar com os demais pares, com o Ministério do Trabalho para a gente fazer um debate sobre isso. Trazer aqui o Ministério do Trabalho, trazer Sindicato Patronal, Sindicato de Trabalhadores, Emater, Secretaria Municipal de Agricultura, agricultores principalmente, né? Agricultores e agricultoras, e a Câmara de Vereadores, e nós fazer um debate acerca disso. Eu tenho informações de que no dia 14 de dezembro estará aqui, ou em Farroupilha ou na região, o Ministro do Trabalho. E nós poderíamos fazer um documento dessas necessidades de alteração na legislação e entregar ao Ministro do Trabalho. Porque nós tivemos um caso infeliz, né, e totalmente condenável de uma situação de contratação ilegal de mão de obras que não foi praticado por nenhum agricultor, que não foi praticado sequer por nenhuma empresa daqui, mas que alguém, explorador de mão de obras, constituiu uma empresa e começou a oferecer trabalhadores, né, para os agricultores contratarem. E, na verdade, nem foram os agricultores que a contrataram. Quem contratou foi algumas empresas. E aí a Serra Gaúcha ficou com um rótulo indevido, né, de trabalho análogo à escravidão. Então, parece que tudo vai para esse campo. E é isso que nós temos que demover as autoridades, que não é essa a tradição nossa. A tradição nossa é de muito trabalho, mas é de respeito às leis, é de respeito aos direitos, porque não adianta a exploração do homem pelo homem. Todo mundo tem que respeitar direitos e deveres. Então, para cada direito tem um dever, e para cada dever cabe um direito.
Então a gente precisa tentar encontrar um patamar de equilíbrio disso e não mensurar a nossa agricultura por aquele enfadonho e infeliz episódio que aconteceu, né? E a gente precisa encontrar uma saída, porque o pão na mesa de cada um depende da agricultura. E se a gente não conseguir olhar a nossa agricultura familiar com as necessidades, as características e as peculiaridades que cada uma tem, a gente não vai conseguir compreender as necessidades. Bom, existe inclusive a possibilidade de criar uma cooperativa de mão de obra. Existe essa possibilidade de criar uma cooperativa de mão de obra, né, Fernando? E essa cooperativa de mão de obra, ela poderia chegar lá e alcançar essa mão de obra aos agricultores, né? Hoje tem a cooperativa, como é que é o nome, Fernando, dos plásticos, da reciclagem? Limpa-Far. Tem a cooperativa, as cooperativas habitacionais. Tem as cooperativas de laticínios. Tem as cooperativas de vinho. E será que nós não somos capazes de resolver essa situação? Quem sabe criando uma cooperativa de mão de obra para oferecer a esses agricultores essa mão de obra? Estima-se que na região precisa-se de 20 mil trabalhadores para a safra. E aí, o Ministério do Trabalho notifica as empresas, as cantinas, as vinícolas, dizendo o seguinte: olha, eu preciso que vocês me informem quem são os fornecedores de uva. Relacione quem são, relacione onde estão as propriedades, relacione o seu quadro de funcionários. E aí as vinícolas encaminham para os agricultores esse pedido. Como é que vocês acham que fica o agricultor, a agricultora, que olha para o céu e reza que não dê pedra, não dê tempestade, que não caia geada, que não dê seca, e ele olha para aquele ofício, ele desiste, né? E eu disse e reafirmo, nós da Prefeitura de Farroupilha, do município de Farroupilha, não só desse governo, nunca tivemos um programa eficiente para a agricultura. Está devendo um programa para a agricultura. Patrolar a estrada, abrir valeta, roçar beira de estrada, isso é coisa do dia a dia. Não precisa ter uma secretaria para isso. Arruma um coordenador que ele faz. Nós precisamos muito mais. Nós precisamos resolver o problema da falta de chuvas, resolver o problema de irrigação, e não é com 2 horas máquina para o agricultor que vai resolver isso. Nós precisamos de um programa eficiente de microaçude, e depois de ter o açude, precisa ter o sistema para levar água até os parreirais, para fazer irrigação nos pomares e nas plantações. Nós precisamos ter um sistema antigranizo, que agora eu fiquei sabendo que teve uma reunião para discutir esse tema em Caxias do Sul, puxado pela Secretaria Municipal da Agricultura de Caxias do Sul, e que Farroupilha, a Secretaria da Agricultura, foi convidada, não foi. Eu fico triste por isso, porque se eu tivesse sabido isso, eu teria participado. Isso já faz uns 2, 3 meses que aconteceu. E também a gente precisa ter um olhar e uma relação com Brasília, porque eu vejo aqui, e não é demérito, vereadores indo para Brasília, mas eu não vejo tanto vereador como eu vejo secretários. Toda semana tem 2 secretários em Brasília. Eu gostaria de saber o que fazem esses secretários em Brasília. Será que vão porque é um cronograma, assim, uma semana é para 2, depois outra semana? Tem que ir, não importa o que vai fazer lá. Quando é que reuniram com o ministro? Quando é que trataram um tema da agricultura do nosso município? Eu gostaria de saber. Quando é que foi tratado um tema relacionado à uva, ao vinho, às demais culturas da nossa plantação rurícola municipal? Eu gostaria de saber. Então, senhor presidente, é um tema que eu acho que é importante para nós, o senhor que é da agricultura, tem mais outros vereadores que têm relação com a agricultura aqui, a gente precisa conversar sobre esse tema. Estamos sugerindo a data aí para o final de novembro, quem sabe 30 de novembro, para nós fazermos essa fala envolvendo agricultores, Ministério do Trabalho, Câmara de Vereadores, Emater, sindicatos, enfim, debater esse tema que é por demais caro ao nosso município. Obrigado. Obrigado ao vereador Roque Cervellini.
Convido o Partido Democrático Trabalhista, PDT, para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, o vereador Gilberto do Amarante. Boa noite novamente. Quero aqui me dirigir também aos cooperativados aqui essa noite, aos demais que estão aqui também nos assistindo e as pessoas que estão em casa através das redes sociais, através da TV Serra do Adamate, que leva a nossa comunicação sempre mais clara e objetiva. E é muito comum, Adamate, eu encontrar pessoas dizendo que assistiram na tua TV os nossos comentários aqui. Isso é bom, porque nós temos aqui ainda uma Câmara de Vereadores, do qual a visibilidade, através das redes sociais, muitas vezes é invisível, é muito difícil de você ver o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, e aqui já foi debatido pelo vereador Juliano e tantos outros vereadores, para que nós possamos ter uma Câmara mais assistida pela comunidade e, de certa forma, estará mais presente também pelas nossas falas aqui no dia a dia. Assim como tantas cidades aqui no nosso entorno têm a TV, as TVs câmeras, né? Mas não precisamos tanto, é só melhorar o sinal. É só nós melhorar aqui as condições desta casa, que às vezes gastamos muito com o aluguel e naquilo que a população precisa mesmo, nós não conseguimos resolver, que é das informações. Aluguel de 26, 27 mil reais, as pessoas repudiam isso, que é um valor muito caro pago por essa casa mensalmente. E aí nós não conseguimos levar as informações de forma clara para aqueles que querem acompanhar o nosso trabalho. Eu quero dizer que aqui até o vereador Thiago William não está aqui, mas tem uma lei de 2019, a lei de número 55, que foi editada pelo prefeito Claito, e encaminhada pelo Thiago William, da qual fala das cooperativas, que hoje até eu tentei marcar uma reunião na nossa Comissão de Infraestrutura e Bem-Estar Social para nós tratarmos do assunto e convocar o Executivo Municipal, na pessoa do Meio Ambiente, a pessoa do Planejamento, o secretário do Planejamento, o Paulinho da Ecofar, que é um assunto fácil de ser discutido aqui com a cooperativa Acariaçu, que o presidente hoje é o Júlio, e a nova cooperativa Limpafar, que o presidente é o Dilson Rodrigues, do qual nós podemos, só colocar a lei em prática. Já existe essa lei muito clara, da qual lá está dito que, vereador Marcelo, o Executivo Municipal deve alcançar para esses cooperativados uma cesta básica, os EPIs, todos os EPIs, e também aqui tem, transferir recursos financeiros desde que haja interesse público e recíproco nos casos de celebração, termo de colaboração. Hoje tem cooperativa, do qual a gente conversou hoje de manhã em reunião com os dois presidentes, que 50% que eles recebem lá do caminhão da Ecofar, que era para ser o lixo seco, é rejeito. 50% a 60% é rejeito. Então, todo esse material que vai lá para a cooperativa volta para a Ecofar. Então, é uma questão, eu entendo que nós temos que avançar mais na questão da educação ambiental, né? E, de repente, esta é a proposição de nós discutirmos que esse lixo, de certa forma, chegue lá mais limpo e seja mais aproveitado. Porque esse 50% a 60% do rejeito é trabalho para aquelas pessoas que estão lá separando esses lixos. E manda de volta, que a Ecofar, eu não sei se ela recebe por peso ou não, mas vai, com certeza, para o aterro sanitário. E, para tanto, eu acho que é um assunto simples, vereador Marcelo. Então, na próxima semana, eu não consegui marcar através da comissão, e depois eu li, vereador Juliano, nós lemos ali a questão das comissões, era possível, porque nós estávamos tratando de uma lei.
Era possível, eu coloquei em votação, eu fui vencido, tudo bem, eu entendo. Então, vamos buscar essa alternativa através deste vereador e convido já todos os vereadores na próxima terça-feira para nós reunirmos aqui, vou ver isso com a casa, nessa sala ao lado, para nós tratarmos o assunto onde a gente vai pedir para o vereador Marcelo, que provavelmente é sempre solidário a essas questões, o executivo, o Paulinho, da Ecofar e os cooperativados para a gente encaminhar este assunto e fazer, claro, esclarecer junto ao executivo, até trazer exemplos de cooperativas aqui muito próximas de nós, Garibaldi, Bento Gonçalves e Santa Catarina tem um trabalho muito mais amplo na questão de beneficiar cooperativados ou então até mesmo aqueles que recolhem os rejeitos, os nossos resíduos do nosso dia a dia. Então, peço, Marcelo, vamos estar conversando, vamos estar nos reunindo. Cedo sim, vereador Juliano. Boa parte para o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, cumprimento ao Amarante, obrigado pela parte, todos os cidadãos e cidadãs que fazem presentes. Cumprimento especial ao pessoal da cooperativa Limpafar. Acho que sim, que é bem importante e bem pertinente esse tema que tu levantas nessa noite, vereador Amarante, tendo em vista, né, quando nós fomos lá no aterro sanitário, nós vimos que a grande maioria, a maior parte daquele resíduo que lá se encontra no aterro poderia ser reciclado, no mínimo 70%. Então, o município carece sim de ações de educação ambiental, uma política de fato na prática. A gente não tem visto isso. E ainda para somar o que se fala, os cooperativados, enfim, os órgãos, eles precisam sim do apoio, que é um estímulo e é uma forma de responder aquela pergunta que eu fiz para o presidente da Ecofar quando ele esteve aqui na casa, que era simplesmente o seguinte: o que poderia ser feito para reduzir a quantidade de lixo no aterro? Ou seja, fomentar o cooperativismo, fomentar a triagem, a educação ambiental. Com certeza isso impedirá uma nova célula no aterro. Obrigado, vereador Amarante. Muito obrigado pela parte, vereador Juliano. Então, Marcelo Broilo, conto contigo para nós estarmos nesta reunião. Tá? Porque a comissão, só para os demais entender, quando nós marcamos uma reunião através da comissão, os 5 vereadores que fazem parte dessa comissão é obrigado a estar presente, porque senão é descontado uma porcentagem do salário. E volto a dizer, o artigo lá está claro. E outra coisa, né, vereador Roque? Nós, às vezes, tem situações que nós queremos mudar nesta casa. Mudar, inclusive, os artigos. Nós precisamos de 5 vereadores para mudar esses artigos. Ou seja, lá, artigo. Dias atrás, nós criamos um artigo para que as cooperativas ou, então, entidades pudessem fazer uso dessa casa. Tivemos um trabalho árduo para fazer isso. Então, nós temos que, sim, representamos a comunidade, temos que trabalhar para representá-lo, ou seja, com resultado e não só com fala. É muito bonito, como o próprio vereador Roque falou aqui, muitas vezes os vereadores vêm aqui para fazer uma fala legal, dá muito like, dá muito, sabe, às vezes tem uma discussão de direita e esquerda, que eu não quero entrar no detalhe, mas se nós observarmos, hoje nós temos um prefeito de direita, então temos que aplaudi-lo 100%. Se tiver um direito de um governo, acho que caiu o som. Quando nós temos um governo de centro-esquerda, é a mesma coisa. Então não muda nada para o contribuinte ali que está a receber o serviço, a não ser, sim, a prestação de serviço, que ele quer, independente de quem são as pessoas. Cedo sim, vereador Roque. Boa parte para o vereador Roque Cervellini. Os discursos, às vezes, vamos assim, no mundo político, é fazer um discursinho e ir para casa, né? E posta na internet e depois não tem mais compromisso com nada, né? Isso é em Câmara de Vereadores, nas Assembleias Legislativas, no Senado, no Congresso. É um discursinho fácil, de 30 segundos, 1 minuto, para dar like na internet e depois só ir para casa. Quem assistiu aquilo ali pensa que aquilo ali tem conteúdo. Na verdade,
uma frase de efeito, né? Depois você vê uma ausência total em tudo. Tem razão, Amarante, e parabéns pelo teu trabalho, eu sei que tu é um guerreiro. E as comissões, sim, as comissões exigem-se presença. Eu fui presidente de comissão e todo vereador tem que estar presente nas comissões. Vereador que não se faz presente é descontado o salário. Não é assim com qualquer trabalhador? Não é assim com qualquer cidadão? Você assina um contrato. Se você não está cumprindo com a sua jornada de trabalho, tem desconto. E é assim que tem que ser. Quero também trazer aqui uma pequena fala de dizer o seguinte: tem candidatos hoje que estão na extrema-direita, ou na direita, né? Mas ficaram militando 20 e tantos anos no centro. Aí, de repente, passam para a direita, quer dizer que eles mudaram? Mudaram o seu jeito, o seu perfil, a sua forma de ser? Mas como assim? Viveram a vida toda de uma forma e, de repente, mudaram totalmente? Não, gente, eu acho que nós temos que pensar no nosso município. Aqui nós temos um próximo pleito eleitoral de pessoas que produzem e pessoas que vêm aqui realmente demonstrar uma forma de trabalho que, na verdade, é ilusionismo, que é o que nós vemos muito aí no dia a dia. Então, na verdade, precisamos sim que o nosso contribuinte aqui de Farroupilha observe essas coisas. Eu quero falar um pouquinho aqui da questão da agricultura, Rose. Coloca aquelas fotos para mim na questão das estradas do nosso interior. Eu fui chamado pela comunidade da linha 30, onde pega aqui depois do campo do 30, então pega a esquerda e sai lá nos casos que dali umas 15 famílias, na linha da amizade, e outras tantas reclamações que foram, para mim, cobrado e solicitado, vereador Maurício, que seja revisto e seja arrumado. Por quê? Porque os moradores estão fazendo isso. Os moradores estão lá com suas máquinas, ou até mesmo de a pá enxada, arrumando as estradas. Por quê? Porque não tem mais condições. E outra coisa, os ônibus estão pedindo para que não vão mais passar, recolher os seus filhos. E muitas vezes tem crianças que têm necessidades especiais para que sejam levados os seus filhos na escola, ou até mesmo na PAI, e não está dando condições. Até tem um áudio, poderia até colocar, mas não pode pôr áudio, do qual os transportadores dizem que não vão mais recolher as crianças nesses locais, vereador Maurício Broilo. E quero dizer que uma outra preocupação, senhores vereadores, é que eu fiquei sabendo, através da própria Secretaria da Agricultura, que nós temos equipamentos novos parados lá há 3 meses, ou seja, ora por falta de operador, ou ora falta de manutenção. Então, temos que reorganizar isso o mais urgente possível, porque quem paga a conta lá, que são os agricultores e pagam através dos seus impostos, eles não têm culpa disso, eles não têm culpa se trocou o secretário Arcego, e eu sei que tu assumiu isso recentemente, e eu sei que não está sendo fácil para ti, porque tu tinha lá pessoas, tu tinha equipe conhecedora, e não tem neste momento essas equipes, de repente estão com problemas de saúde, ou até outra situação, mas temos que rever. O executivo tem que abraçar essa secretaria, porque isso é questão primária, é questão básica, é como a iluminação pública. E os agricultores, o que eles pedem? A única coisa que eles pedem, assim, com muito apreço, é estrada, tanto na agricultura como na própria parte urbana. E aqui, Pascoal, os fatos que nós temos vendo. Até se nós andarmos por aí, tu vai ver também que todo está desta forma, né? E a questão aqui na cidade, muitas vezes, também é a questão das obras que está sendo feito pelo nosso Executivo Municipal. Está sendo feito obras, sim, obras importantes, e tem obras que aplaudimos, mas tem grande parte das obras de asfaltamento, mesmo na nossa cidade, que não tem captação das águas nas bocas de lobo. Eu volto a dizer aqui, outro dia, e foi dito novamente,
que se as bocas de lobo tivessem que beber a água da chuva, elas morriam de sede, porque elas não captam, elas estão na parte mais alta da estrada. Então são coisas que eu, quando estava de secretário, eu me preocupava muito, porque a rua ela tem que ficar de uma certa forma arqueada, e as bocas de lobo, sim, nas bordas, captando estas águas, para que esta chuva constante, esta umidade constante não destrua o asfalto, que esse CAP, o vereador Roque aqui até conhece um pouco mais dessa questão, ele não se entende muito bem com a umidade constante. Então, muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Amarante. Passo a presidência para o vice-presidente. A palavra, vereador Maurício Belavia. Obrigado, vereador Pastor Davi. Deixa eu agradecer ao Chico Sutili que me deixou subir na tribuna hoje. Ele disse que ia falar, mas daí hoje então falo eu. Agradecer também a presença da Alexandra Giacomelli, a mãe, o Gelson Molão, que eu acho que não está mais por aí, Zé Teodoro, o Adamati, que eu acho que eu vou perguntar para eles que divulga essa informação que eu vou fazer, que vai ser meio complicado para começar a explicar, mas vamos começar a explicar aí, que faz parte do meio ambiente. Nunca imaginei que eu ia falar do meio ambiente aqui, mas vamos lá. E hoje a Câmara de Vereadores está virada para o assunto do interior. Isso é muito importante para nós agricultores, e também que se o agricultor não produz, a cidade não come, não janta e não toma café, né? Que bom, que todo mundo tem que saber isso. Mas vamos lá. Eu vou falar também sobre a Associação de Farroupilhense de Apicultura, AFA. Dizer como as abelhas são importantes no mundo afora. As frutas, 100% das frutas precisam da abelha para produzir, fazem troca de pólen e assim vai. A agricultura precisa 100% da abelha. Muito bom. O nosso kiwi, que é nosso cargo aqui, cargo-chefe de Farroupilha, por mundo afora que nós representamos, precisa da abelha 100% para produzir kiwi. A maçã precisa da abelha, o café, e também o que a abelha faz também, que é o mel, a geleia, que é remédio, o pólen, tem a cera. A abelha, se nós observar ela bem, a colmeia, eu acho que a colmeia dá exemplo para uma cidade, o que a abelha faz. Até levar picada de abelha faz bem, dizem, né? Depende da pessoa, mas faz bem. Então a abelha, bota na cabeça que acabou a abelha, logo em seguida o mundo vai acabar também. E está acontecendo. Não estão mais respeitando as abelhas. Foi dia 20/10 de 2023. Também teve esse relato aí, que aconteceu na propriedade de Farroupilha. Mortalidade de abelha, agora não me lembro quantas colmeias morreram. Elas acabam morrendo, e não por fome. Elas acabam morrendo de uma forma cruel. Que é quem tem, eu tenho abelha, mas é meu xodó. Eu gosto de ir lá, trabalhar, ver, não é o meu sustento. E agora, essa semana também, que mais me deixou mais confuso e mais fora mais nervoso. 40 caixas de abelha se foram. 40 caixas, num produtor, né? Num apicultor. E o que acontece? Essas abelhas acabam morrendo de forma criminal, sei lá. Nem as caixas se aproveitam. O que acontece? Grande parte do problema que morre as abelhas é a forma de mau uso de agrotóxico. Infelizmente, né?
Se o produtor precisa da abelha para produzir, o produtor passa lá e mata as abelhas, cara. Isso que me dá um nervosismo. Como é que o ser humano é, né? Então, pensa bem. Se hoje meu pomar floresce, a abelha tem que trabalhar, eu vou lá, aplico um produto de forma incorreta, mato as abelhas. Que coisa, hein? E a abelha, ela mora na colmeia dela, ela mora com a caixa cheia de mel, com tudo 100%. Ela vai morrendo assim, ó, ela fica tonta e vai indo e se foi a abelha. E se foi a caixa. E se a gente pensar, a abelha me parece que ela vai 2 quilômetros longe da colmeia. E nesse apicultor aí, morreu 40 caixas. Tudo na mesma faixa aí. Então, o problema não está longe. Tem que investigar, tem que ir a fundo. E nós vamos. Ninguém deu peitaço, mas eu vou começar a dar esse peitaço aí. Vai machucar alguém, vai. E hoje mesmo eu por produtor rural, produtor apicultor, para mim é uso incorreto de defensivo agrícola. Aí eu cheguei aqui na Câmara, mandei a assessora fazer um telefonema numa agropecuária, num lugar que vende produtos aí. Perguntar o nome de produto que você tinha. E ele respondeu, vem aqui que nós vemos aí. Demos um jeito. Esse produto ele é usado para matar formiga e tal, né? Tu passa o produto, aí ele fica resíduo aí, a abelha pousa aí, onde é que passou, vai para o ninho, morre o ninho. E não é só a abelha que morre, vai dando um descaso enorme. Então, não estou falando por mim, mas estou falando por meu filho, minha filha, o filho de vocês, os filhos lá, na frente. Se não tiver abelha, eles vão pagar. Se nós não cuidar do meio ambiente, eles vão pagar. Então, isso é muito grave. E eu peço para o Adamati ali, Zé Teodoro, espalhar essa notícia aí. E esse peitaço eu estou dando em nome da gurizadinha que está vindo, para cuidar, saber o que você faz, né? E as comercial aí que tem aí, nós vamos dar em cima aí, pode ter certeza. A parte para o vereador Marcelo Broilo. A parte para o vereador Marcelo Broilo. Colega Maurício, e faço as minhas vossas palavras e pode contar comigo. Estou bastante inserido nesse setor, a qual final de semana eu recebi relatos também. E pessoal, que triste, as abelhas, a mortandade, doutora Clarice, tu retirava de pá, certo? E as poucas que ficavam, como você falou, tontas e caíam por terra. E isso é muito triste, não só as abelhas, que a gente sabe que se elas desaparecessem, nós, pessoal, 4 anos extingue-se a humanidade. E os outros insetos, a gente nem fala, né? E os animais grandes também não se aproximam mais dessa região. Primeiro, então, eu acho que o apicultor tem que fazer boletim de ocorrência e ali sim fazer um movimento muito grandioso para a gente verificar o que está acontecendo, porque 40 foi aquele apicultor. Essa semana, mas teve 60, teve 70. Certo, colega Maurício? Então, muito obrigado pela parte. Boa parte para a vereadora Eleonora, mas a senhora é mulher, tem direito. Uma parte a vereadora Leonora Broilo. Tá. Não sei se eu estou sonhando ou se eu ando assistindo CSI demais, mas não tem como pegar essas abelhas mortas e estudá-las para ver que tipo de veneno elas... De que tipo de veneno elas morreram? Eu acho que é a única maneira da gente chegar ali no fundinho do poço, porque eu não vejo outra maneira. Como é que a gente vai saber que veneno é
que é que estão matando nossas abelhas, se a gente não fizer um exame nas abelhas? Obrigada. Obrigado a vereadora Eleonora Broilo. Sim, doutora, esse exame se faz em Santa Maria, se coleta as abelhas que foram mortas, atingidas, e de lá vem o laudo, né? E tudo se está fazendo, está se fazendo tudo, inclusive a patrulha ali fez também, mas o problema é, ela morreu vamos dizer que ela morreu de gripe, mas ela pegou onde a gripe? Isso que nós queremos chegar, até lá. Só que esse veneno que causou a morte da gripe, ela tem um giro ali de uns 3 quilômetros em redor. E nós não temos que até proibir lá, nós temos que proibir onde vende. Sair a lei daqui, ó, quem está com esse produto que atinge, não pode ter venda desse produto. É a mesma coisa, hoje é proibido vender droga, mas eles usam, né? Então tem que se proibir lá na raiz, lá, começar lá. Então, vereador, com a parte do vereador Juliano Baumgarten. Uma parte ao vereador Juliano. Vereador Maurício, bem importante esse teu tema que tu traz, sem sombra de dúvidas, traz com muita propriedade. Eu quero me somar em 2 pontos que eu estava pensando aqui, analisando a tua fala. Primeiro, há uma necessidade, sim, de a gente buscar os meios mais próximos, no caso, por exemplo, a UX, uma universidade comunitária, e quem sabe desenvolver uma pesquisa em cima disso, em torno da mortandade, fazer um estudo dos próprios predadores, o que tem acontecido, que tem ceifado, então, milhares de enxames. E o segundo ponto também, que Farroupilha tem a Associação dos Apicultores, que está se reorganizando, está na fase final de organização do CNPJ, e é importante também uma soma de esforços, vereador Maurício, Broilo, de pensar formas de apoiar e incentivar esses apicultores, inclusive vendo espaços públicos que não estão sendo utilizados para, quem sabe, fazer uma permuta, uma cedência para uma sede, que eu acho que é um ponto passivo de acontecer. Obrigado pela parte. Para deixar bem claro, eu não estou dizendo que a colonada, em modo curto, está matando as abelhas, por causa que eu tenho caixa de abelha no meio do pomar. Eu estou dizendo que há produtos que estão matando as abelhas, usando incorretamente. Mas eu não penso, eu penso para o conjunto inteiro, para o Brasil, para o mundo afora. O que quero dizer, esses produtos que estão vindo, que se compra ali, que está vendo nas comercial aí, eles têm registro para várias plantações, tipo soja, tem vários registros. Eu vou dar um exemplo, soja, que nem existe soja para cá, para passar na soja, né? Eles passam na soja. Então aqui nem poderia chegar esse produto. Isso que eu quero chegar e dizer. E como é um produto proibido, não sei como é que os caras compram. Com a parte ao vereador Roque. Uma parte ao vereador Roque Cervini. Obrigado pela parte. Claro que sempre o que a gente fala aqui carece de comprovação técnica, né? Porque a gente não é técnico na área. Mas existem produtos proibidos já, né? Na Europa, na Ásia, na América Latina, na África, enfim. E como, por exemplo, o fipronil, né? E é inclusive proibido no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Minas Gerais, Mato Grosso e principalmente Goiás, exatamente por conta da mortandade de abelhas. E eu não sei se é o caso desse veneno, enfim, mas notícias que circulam bastante que esse produto seria capaz de matar e disseminar enxames de abelha, assim, a rodo, né? Então, eu acho que tem que agir em 2 pontas, né? Eu acho que uma é o meio ambiente, não tem... são os órgãos ambientais, não pode ser municipal, estadual, enfim. Tem que fazer essa averiguação e também tem que averiguar quem está vendendo produtos proibidos, né? A lei é para todos, né? Não é só para um ou para outro. É esse produto mesmo que o senhor falou, então eu estava me segurando aqui, mas é isso aí. Esse produto aí tem que partir já, nem que seja no município de Farroupilha, proibir, que não tem... Isso aí só dá prejuízo e nós vamos ver as abelhas ali morrer e nós não vamos fazer nada.
Ou amanhã de manhã, no café da manhã de vocês, vai ter alguma coisa de abelha lá. Então, vocês lembram dessa fala aqui. Muito obrigado aí. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício Belaver. E eu devolvo a palavra a Vossa Excelência. Convido o Partido do Movimento Democrático Brasileiro, MDB, para que faça uso da tribuna. Abre a mão. Convido o Partido Rede Sustentabilidade para que faça uso da tribuna. Para uso da tribuna, o vereador Pastor Davi. Boa noite mais uma vez a todos que estão conosco até esse momento. Cumprimentar mais uma vez as pessoas que estão nos acompanhando online. Presidente e vereadores, eu quero trazer aqui um tema bem importante, só fazer um registro, né, da lei que projeto de lei 39, que nós aprovamos nessa casa e que traz uma grande importância para toda a nossa comunidade. Né? Na semana passada, os senhores são sabedores que nós aprovamos aqui este projeto que autoriza o município a investir em exames de imagem. Exames importantíssimos, né, que vêm contribuir e trazer aqui a promoção, né, se dá para se dizer assim, a promoção da saúde seria evitar as doenças, mas aqui se trazer a promoção e a celeridade àquelas pessoas que já estão na fila do SUS e que aguardam urgentemente estes exames. Eu destaco aqui os investimentos que têm sido feitos na área da saúde, né, aqui no município. Destaco também o posto de saúde aqui no bairro Industrial, e que bom que nós temos mais esta unidade de saúde aqui. E esta semana eu fui procurado por alguns moradores do Industrial 2, né, que ali anexo ao bairro Industrial, que eram atendidos no bairro América. Nós sabemos que no bairro América há uma unidade muito importante, um prédio muito grande, né, que pode abrigar e que abriga ali serviços importantes, né, serviços regionais, inclusive, e que foram destaques há alguns anos também a nível mundial. Uma equipe do Facebook veio para fazer uma reportagem do serviço de oftalmologia que é oferecido aqui no nosso município e que é referência para muitos municípios vizinhos aqui. E a demanda que os moradores ali do Industrial 2 me trouxeram, que inclusive já levei ao nosso secretário Clarimundo, de que o nosso bairro industrial, ali o posto industrial, já está com uma demanda muito grande de atendimentos, justamente porque foi investido para que eles tivessem um atendimento ali. E que há uma ociosidade no bairro América, agora aquela grande unidade que fica direcionada ao América, então já se tem ali esses atendimentos ociosos. Lembrando que o bairro América não tem o atendimento, né, e a cobertura de estratégia de saúde da família, e que o bairro industrial então tem. Levando isso, eu pedi para que o nosso secretário fizesse uma análise de que pudesse se ampliar os atendimentos, né, às áreas que tivessem necessidade. Então, vai ser feita essa análise e a gente vai ter aí resposta nos próximos dias. Mas destaco então este importante investimento, né, e parabenizo a esta casa que votou por unanimidade, né, a estes exames importantíssimos, né, o exame de colonoscopia, o EGD, né, que traz um nome mais complicado, mas a gente abrevia aqui, né, doutora? Então, né, que traz o trato gastrointestinal, né, esôfago, estômago. Então, importantes exames de imagem que vêm trazer este resultado para as pessoas que precisam de um tratamento imediato, né, ultrassonografia Doppler, né, ultrassonografia de articulação, que seria o ultrassom, né,
Importante diagnosticar doenças reumáticas, enfim, outras doenças que são importantes e que a nossa população precisa. E digo aqui nesta casa, nós tivemos importantes avanços no tocante ao nosso interior, né? O ônibus, né, que traz o interior com mais valor, que a gente vem trazendo um desafogamento na unidade central, importantes avanços que nós fizemos na área da saúde, visando o quê? O nosso interior, valorizando o interior. Como disse aqui o vereador Maurício, hoje nós estamos falando bastante no interior. E que bom que esta casa está vendo, né, com muito carinho essa questão toda do interior. Vimos aqui as estradas que o vereador Amarante traz, é importante. Hoje nós temos ali o secretário Volney Arcego, que com ímpeto assume a Secretaria da Agricultura. A gente sabe das limitações, mas sempre vereador também dessa casa, né? A gente sabe do teu empenho, vereador Arcego, hoje secretário, né? A gente sabe do teu empenho, dedicação e da tua capacidade, né? E a gente confia que poderá ser dado uma grande viravolta e a gente proporcionar aos nossos agricultores estradas, né, importantes que são para todos. Então, senhores vereadores, eu trago aqui essa notícia, vi a importância de nós registrarmos nessa casa o quanto tem se investido em saúde e o quanto se investirá nos próximos dias também. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador Pastor Davi. É encerrado o espaço do grande expediente. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.